Pronto, voltei a gravar aqui. Então, imagine que o conceito, o que é que vocês entendem quando eu digo que o conceito de soberania, ele foi construído não com a verificação dos fatos? O que é que vocês entendem com isso? Que podem acontecer fatos que eles vão contra o ordenamento jurídico, mas isso não é tão relevante, porque o que importa realmente é a legitimidade teórica que o senhor falou. É isso? Mais do que isso. Imagine que um dos fatos que vocês precisam perceber é que, quando da construção inicial do conceito de soberania, não existia o Estado propriamente. Ou seja, imagine que a gente está construindo uma teoria em que não existe nenhuma relação com o mundo material. Quando se pensou a soberania, ainda os reis não eram absolutistas, estavam tentando conseguir se impor num emaranhado de relações de poder que era a sociedade medieval. Os senhores feudais eram soberanos? Também não, porque o conceito não foi pensado. Imagine, a realidade de soberania, ela não existia pelo simples fato de que o conceito jamais foi pensado. Ela só começa a existir a partir do momento em que o conceito é pensado. Por quê? Vejam bem que a gente já falou isso. Porque a soberania é uma ideia. Ela não é a realidade das coisas. Ela é uma ideia. E uma ideia que serve a um determinado propósito. Imagine você imaginar o conceito de propriedade privada. O conceito de propriedade privada é um conceito, é uma ideia, que se aplica a algumas realidades. Só que, antes da construção do conceito de propriedade privada, as pessoas ocupavam determinadas terras, por exemplo. Só que em nenhum momento essas pessoas poderiam reivindicar juridicamente em um determinado tribunal, ou sei lá o quê, que eram detentores dessa propriedade, porque o conceito não existia. Ele podia defender sua terra, ele podia defender com espada, com qualquer coisa, ou com diálogo, ou com bom senso, ou com qualquer coisa, mas não no direito. Só vai poder ser defendida a terra, a posse da terra, através do conceito de propriedade, depois que ele é pensado. E ele ingressa nesse ordenamento jurídico. Com a soberania, se dá a mesma forma. Ele só começa a existir a partir do momento em que é pensado. Conseguem perceber o que eu estou falando? Acho que sim. Vamos lá. Porque não é fácil, porque o processo histórico vocês precisam entender. Aí eu vou voltar só para uma demonstração. Vocês todos estudaram a Idade Média na escola, confere? Todo mundo estudou o feudalismo. Idade Média, feudalismo, Idade Média europeia e tal. Eu vou resumir algumas características que são essenciais para vocês compreenderem o porquê da construção do conceito de soberania. Se imaginem, vamos supor, no século XII, no ano de 1100, vivendo no norte da França. Se imaginem, façam esse exercício de se transportarem no tempo e no espaço. E vocês agora vivem em 1100, no apogeu do feudalismo, da Idade Média ali, da construção do feudalismo, no norte da França. Dependendo da sua situação pessoal, você poderia ser um nobre ou você poderia ser um servo, por exemplo. Ou você poderia, inclusive, ser um burguês, nas poucas cidades que ainda existiam nessa região, nesse período. Ainda existiam poucas cidades. Como é que se dava a relação de mando? Em outras palavras, como é que se dava essa relação de poder legitimado entre o governante e os seus súditos, ou os governados? Isso é que vocês precisam ter bem em mente para tentar compreender o que motivou a construção do conceito de soberania e por que é a partir da construção desse conceito que a gente pensa o Estado, ou pensa o Estado moderno, por assim dizer.
Vamos lá. Se tiverem dúvidas, me interrompam, por favor. Então, imaginem que, vamos supor que Fernanda é a rainha da França, 1100. Fernanda, rainha da França. Naquele período, no ano de 1100, naquele território, naquela região, um rei, ele não tinha a capacidade material de ocupar todo o seu reino. Ou seja, não tinha sequer condições de manter um exército capaz de se alojar nas fronteiras ou de exigir o cumprimento de normas que ele possa ter criado. Vamos supor que Fernanda quisesse criar algumas normas em relação a atividades privadas dos indivíduos e tivesse que ter como garantir a aplicação dessas normas, para não ser uma norma no vazio. No ano de 1100, Fernanda, rainha da França, não teria condições materiais de fazer isso. Por quê? Porque, naquele momento, essa região era talvez uma das regiões mais atrasadas de todo o mundo, do ponto de vista econômico. Era uma região em que, com os destroços do Império Romano, o que ficou nessa parte, onde futuramente vai ser o grande centro do mundo, futuramente, que eu digo, 7 séculos depois, vai ser o grande centro do mundo, mas o que existia nesse momento era uma estrutura em que a economia era estritamente para a subsistência. Você produzia na terra uma produção agrária para alimentar aquelas pessoas que viviam ali, com uma tecnologia baixíssima. Então, a capacidade de manter uma quantidade significativa de pessoas era limitadíssima nessa região. Imaginem que boa parte dessa região era de florestas. Hoje é uma maravilha, planta tudo, dá tudo, mas na época eram florestas. Boa parte do norte da França, aquilo ali, você não tinha a tecnologia suficiente para derrubar as florestas, nem gente suficiente, nem a sabedoria, a inteligência suficiente para, naquele momento, construir uma civilização agrária, como foi, por exemplo, o Egito, séculos antes, utilizando o Nilo, ou a Mesopotâmia, ou até os Incas aqui na América do Sul. Então, imagine que naquele momento não existia. Então, como é que se resolvia essa questão de mando? Como é que Fernanda, rainha de toda a França, imagine que a França, no ano de 1100, era praticamente o mesmo tamanho da França atual. Ela era a rainha. Como é que ela poderia resolver essa situação dela? Então, o que o feudalismo simboliza é o que a gente chama de fragmentação do poder. Eu vou até digitar aqui para vocês terem esse nome em mente. Fragmentação do poder. O que significa fragmentação do poder? Significa que, por toda essa conjuntura da vida material, a rainha Fernanda, mesmo sendo rainha, ela só tinha o poder de exercer o mando nas terras em que ela, de fato, materialmente falando, pudesse ocupar. O que poderia ser o espaço de Paris e arredores. Então, imagine que Fernanda ela só tinha a capacidade de guardar, de cultivar e de mandar Paris e seus arredores. Era o que ela teria a condição de manter. Só que ela era rainha de toda a França. Então, o que é que ela fez com todos os... O que é que existiu para garantir esse coroamento de Fernanda nesse território tão grande que ela é incapaz de manter diretamente? Existiu o que foi chamado de contrato feudo-vassálico. Eu vou tentar limitar demais para não ficar confuso e vocês pararem de entender. Mas talvez por limitar também eu diminua a capacidade de compreensão. Mas me perguntem. Nesse contrato feudo-vassálico, Fernanda, por exemplo, deu a Jean-Pierre um título de duque. E aí Jean-Pierre chegou, Jean-Pierre, você vai pegar essa parte do meu reino aqui, que hoje seria, por exemplo, a Bélgica, e eu vou lhe dar com o título de duque. Você vai ser o duque da Bélgica.
me deve, através desse contrato, um contrato entre suzerano e vassalo. Você vai ser meu vassalo. Jean-Pierre, nobre como eu, tão sangue azul como eu, vai ser vassalo através de um contrato. Imagine agora Fernanda, a rainha da França, fazendo contratos com várias pessoas, fatiando seu reino. Por que fez isso? Porque seria incapaz dela própria gerenciar todo esse mundão de terra, que naquele momento não existia nem a capacidade econômica de manter funcionários, quanto a capacidade de produção para que um único centro de poder pudesse funcionar devidamente naquele momento. Então, ela transfere, através de um contrato, a competência para Jean-Pierre. Só que vejam bem, esse contrato feudo-vassálico, que dá a Jean-Pierre o título de duque e as terras da Bélgica, faz com que o Jean-Pierre seja dono daquelas terras. Senhor. Imagine Jean-Pierre, ele é duque e é senhor. O rei da França, Fernanda, ela é senhora das terras que ela, de fato, consegue administrar diretamente. Jean-Pierre diz aqui, cria a descentralização do poder. Perfeito. Então, imagine que, nesse processo, Jean-Pierre recebe a Bélgica. Pronto. Tem para com Fernanda uma dívida. Essa dívida, nos contratos feudo-vassálicos, só garantia a Jean-Pierre a obrigação, só exigia a obrigação de Jean-Pierre de auxílio e conselho. Conselho, participar dos conselhos militares quando de uma guerra, e auxílio, que seria quase que exclusivamente quando o rei necessitasse ir para uma guerra, ele deveria ir também e levar toda a sua força militar, que naquele momento podia ser 300 pessoas. Se ele fosse muito rico, 500 pessoas. Não passava muito disso. Uma guerra era travada com pouco mais de 1.000, 2.000 pessoas. Vejam como aquilo ali era o espaço geográfico mais periférico, talvez, do mundo naquele momento. A Europa Ocidental, que logo depois virou o centro. Se a gente compara o ano de 1100, a norte da França, com no mesmo ano, o que hoje seria a Turquia ou o Iraque, isso era algo que fazia rir, por assim dizer. As pessoas não tinham nem interesse de ir lá, e tão insignificante que tinha, porque não produzia nada nem para saquear. Até para fazer saques, nenhuma organização militar que se preze iria fazer incursões muito, muito longas para ir ao norte da França para saquear meia dúzia de prata ou qualquer coisa, ou comida, por exemplo. Não compensa você viajar para comer, para gastar lá, para comer lá. Então, não tinha o que fazer lá. Periferia. Bem, deixa eu só ler Jean-Pierre aqui. O fim da Idade Média é marcado pela centralização. Perfeito. Logo, o conceito de soberania surge, então soberania está diretamente ligada à centralização do poder do Estado. Perfeito, Jean-Pierre aí. Agora, eu preciso que todos entendam o processo que leva a isso. Então, o processo passa por compreender o que seria essa fragmentação do poder. Então, vamos lá. A gente parou em Jean-Pierre, duque da Bélgica. Só que a Bélgica também é grande demais para, naquele tempo, ser ocupada só por Jean-Pierre. Imagine que ele não tinha carro, não tinha estrada. Então, por mais que ele quisesse verificar se estavam produzindo nas terras, ele tinha que ir a cavalo. E isso demanda um tempo, viagem e tal, uma série de coisas. Então, Jean-Pierre, para garantir algum direito sobre essa terra, também fazia contratos feudo-vassálicos. E, por exemplo, na região que poderia ser onde hoje é Bruxelas, ele fazia um contrato com outro nobre, sangue azul também, contrato feudo-vassálico, dando a esse sangue azul um título de conde. E com outro nobre lá, um título de marquês, que vai ficar bem na fronteira. O termo marquês vem de marquise, de fronteira mesmo. E ele vai fazer contratos com outras pessoas. O que é que, na prática, isso significa da relação de Fernanda com essas outras pessoas? Vamos dizer que por exemplo, sei lá, Gustavo é o duque, o duque era Jean-Pierre, o conde é Gustavo. Pronto. Fernanda é a rainha
da França, ficou Jean-Pierre Duque e Gustavo Conde, daquela região da Bélgica, de Bruxelas, por exemplo. Conde de Bruxelas. Fernanda, enquanto rainha, ela jamais poderia solicitar do conde o auxílio. Ou, por exemplo, que fosse levar suas armas para a guerra. Por quê? Porque o contrato era um contrato pessoal. Fernanda não fez o contrato com Gustavo. Quem fez o contrato com Gustavo foi Jean-Pierre. Então, só Jean-Pierre é que pode solicitar de Gustavo o auxílio. Vejam como parece para nós hoje algo absurdo. Mas imagine que Fernanda, ela só tem uma relação com quem ela contratou, com quem ela fez esse contrato feudo-vassálico. Todos os outros, ela só pode chegar por intermédio daqueles com quem ela fez o contrato, não diretamente. Então, veja bem, Fernanda é rainha de toda a França. Fez com Jean-Pierre um contrato em que Jean-Pierre se torna duque da Bélgica. E Jean-Pierre fez um contrato com Gustavo, em que Gustavo se torna conde de Bruxelas. A relação de Fernanda com Gustavo é zero. É só via Jean-Pierre. Isso faz com que o poder do rei sobre seu reino ele seja mínimo. Muitas vezes, imagine que esses feudos eles eram herdados, eles eram concentrados através do casamento, e isso, anos e anos passando, séculos passando, poderia gerar uma situação em que o domínio real, o domínio de fato da rainha, seja menor do que o domínio de fato de um duque. Imagine que Jean-Pierre pode ter herdado, por exemplo, terras na Inglaterra. E lá na Inglaterra ele tem vários vassalos. Então ele é suzerano de vários vassalos na Inglaterra. Por uma relação de casamento, também casou com alguma rainha da Prússia. E por lá ele tem vassalos na Prússia. Então vejam bem, Jean-Pierre pode ser vassalo da rainha da França e ter mais vassalos do que ela. Conseguem perceber essa situação? Sim. Por isso que nesse aspecto, o fato de ser rainha, rei, não significa que tinha mais poder bélico, por assim dizer, mais capacidade militar. Não significa isso. Você pode ter um vassalo seu com mais capacidade militar e, dependendo da época, final da Idade Média, mais capacidade econômica. Porque a gente começou a falar do ano de 1100. Só que no ano de 1400, isso já muda um pouco. A condição de conseguir mudar essa economia. A partir do século XIV e início do século XV, a gente já vê nessa região o ressurgimento do comércio, o ressurgimento das cidades, reflorescimento das cidades, a concentração cada vez maior de indivíduos vivendo na cidade. Então, a economia muda no final da Idade Média, vai mudando, é um processo histórico. Então, nesse processo histórico, do ponto de vista jurídico, as relações eram relações pessoais. E essas relações pessoais garantiam uma fragmentação do poder. Ou seja, o rei não necessariamente tinha a capacidade jurídica de impor sua vontade em todo o seu reino. Eu não estou nem falando da capacidade militar. Legalmente, através do ordenamento daquela época, de como se concebia o direito naquela época, um rei ele não poderia atingir ou fazer valer a sua vontade na construção das normas em todo o seu reino. Porque aquele primeiro contrato que foi feito não garantia isso a ele. Lembra? O contrato só garantia que, naquelas terras, o seu vassalo deveria prestar auxílio. Fora isso, mais nada. Então, se quisesse, por exemplo, taxar os indivíduos que viviam no condado X, Y, Z, o rei não poderia. Não poderia criar um imposto, porque não fazia parte do tratado, do acordo. O rei não poderia fazer isso. Muito menos criar normas sobre as relações civis dentro de um determinado lugar. Isso não poderia. Então, imagine que
no que era a Idade Média, não existia o que hoje a gente imagina, a concentração do poder na figura de um único ser, indivíduo, ou de uma única corporação, ou, no caso, na figura do Estado. Não existia isso, pelo simples fato de que foi o direito pensado, construído historicamente através desses contratos. Então, imaginem que a gente está falando entre nobres, mas ainda existe uma relação com os servos. Imagine que os servos é quem produzem economicamente. Se o rei não tem uma relação direta com os seus vassalos dos vassalos, quanto mais em relação aos servos dos vassalos dos vassalos. O lavrador, por exemplo. Ou, no caso, as cidades que começaram a produzir, imagine, várias cidades começaram a ser centros industriais, pequeno-industriais e portos importantes. Começou a ter, a partir do século XIV, principalmente, mas já XIV, XV, entrando em 1400, começaram a ter cidades importantes. Assim, já algumas cidades com certa importância, dentro do Reino da França, em que o rei ele não tinha acesso nem a tributar, nem a cobrar impostos, nem a dizer o direito. Criar a norma que se aplique àquela cidade. Muitas cidades gozavam de uma liberdade muito grande através também de contratos, o que se chamavam de cartas forais. Então, imagine que nesse emaranhado que era a Idade Média, não existia uma concentração de poder. Existia essa fragmentação. Até aqui entendido? Até agora sim. Pronto. Esse é o passo mais simples. Agora a gente vai trazer um outro ingrediente que também atrapalha. Veja bem, esse é o ponto em que a gente analisou como exemplo a França, em que Fernanda era a grande rainha. E percebeu que entre Fernanda e seus vassalos, a relação muitas vezes era de iguais. Relação de iguais. Iguais tanto do ponto de vista da nobreza, quanto do ponto de vista da capacidade militar. E às vezes poderia ser até inferior. Ponto. Em relação à capacidade de Fernanda de chegar a dizer o direito em todo o seu reino, isso era vedado. Ela não tinha essa capacidade, legalmente falando. Ela não tinha legitimidade para dizer, eu quero que se faça isso, eu quero que a norma agora seja essa, eu quero que a multa de trânsito seja de 13 pontos, ou 14, ou 15. Isso não podia, porque era de competência de cada senhor ser o detentor do ordenamento jurídico daquele seu feudo. Todo senhor, ele era o mais alto grau em relação à ordem jurídica daquele povo, em relação a determinado tipo de relação. Por que eu falo em determinado tipo de relação? Porque dentro desse período existiu uma organização religiosa que detinha um poder, de fato, muito maior do que praticamente todos os reis ou todos os nobres senhores que podiam existir, que era a Igreja Católica. Então, imagine que, para embaralhar mais ainda essa fragmentação, dentro do próprio reino da França, em que Fernanda é rainha, ela não tinha competência de fazer ou criar normas que controlassem a atividade da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha total liberdade de construir as suas próprias normas, mesmo dentro do reino francês. E a Igreja Católica tinha também a competência de julgar os cristãos em determinados atos. Resumindo, ninguém era de ninguém. Mais ou menos isso aí, Jean-Pierre. Veja que loucura como vai ficando a fragmentação mais ainda. Num período em que a Igreja Católica viveu seu apogeu, ela poderia, por exemplo, julgar um testamento, trazer para a competência do seu tribunal um testamento, desde que, nesse testamento, tivesse algum interesse da Igreja. Um legado pio. Alguém deixou no testamento alguma propriedade para a Igreja, o que era comum. As pessoas morriam, cristãos, adoravam Deus, e deixavam, quando morriam, alguma coisa para a Igreja. Se deixou alguma coisa para a Igreja, a competência de julgar era no tribunal eclesiástico, e não o tribunal secular do senhor daquela terra. Então, imaginem que podia deixar uma terra, e
o sujeito tinha várias propriedades e tal, alguma coisa, mas deixou alguma coisa para a igreja. Quem julga é o tribunal da igreja. Dentro do reino francês, aí olha como a gente vai fazendo a cascata. A rainha Fernanda não tinha competência para dizer o direito que deve ser aplicado para regular a atividade da igreja. Ou seja, do nosso ponto de vista atual, naquele período, a rainha tinha pouco poder. Pouquíssimo poder. Conseguem visualizar isso? Cada senhor, vassalo dela, tinha uma fatia de poder muito grande. A Igreja Católica também tinha uma fatia de poder muito, muito, muito grande. Por exemplo, até perseguir pessoas por crimes relacionados à religião, por heresia, por exemplo. Independente se a rainha dissesse, eu quero que esse sujeito fique livre. Se a igreja quisesse julgar e condenar e jogar na fogueira, faria. Veja como não existe um único ordenamento jurídico sobre um único território. Você tem ordens jurídicas sobrepostas. A ordem jurídica do direito eclesiástico sobreposta sobre a ordem jurídica do que era esse sistema feudal, que permitia uma fragmentação em relação aos contratos feudo-vassálicos. Breno disse que se assistiu os 3 mosqueteiros, mosquiteiro é de mosquito, bota lá para a gente se cobrir, viu, Breno? É mosquete de atirar, os 3 mosqueteiros. Dá para entender, mas eu não sei se entende, não. Eu assisti algumas vezes, mas não sei se entende esse negócio, esse imbróglio todo, não. Mas vai ter pelo menos uma noção. Então, veja onde eu quero chegar. Oi? Eu falei porque no seriado dava, por exemplo, o rei muitas vezes é proibido ali pelo duque, que é o cardeal, e é um cardeal que era duque, né? Ao mesmo tempo ele mandava na igreja e mandava também ali no vassalo, né? Veja que nessa época que trata os 3 mosqueteiros, já é uma época posterior em que já existia um rei absolutista. Já deu uma virada aí. A gente começa a tentar imaginar através de um processo anterior, em que o rei e nada era a mesma coisa. A partir do século XV é quando dá essa tentativa de concentração na figura do rei. E veja como eu falo, a tentativa de concentração vai exigir o conceito de soberania, que é através desse conceito de soberania, em que a soberania vai ser posse, a gente pode até dizer, do monarca, ele legitimar as suas ações militares contra a igreja e contra os seus vassalos anteriores. A gente vai chegar lá, mas vejam bem, até aqui o quadro está pintado. A rainha Fernanda, ela tem vassalos que ela não tem capacidade de atuar juridicamente naquele território que ela deu a seus vassalos. Muito menos ao dos vassalos, muito menos aos dos operários, por assim dizer, os trabalhadores que trabalhavam em cada uma daquelas terras. Então, ela não tinha a capacidade legítima de agir ali. Lembrando, a gente está falando de século XII. Bem, e a Igreja Católica é um segundo ingrediente que tinha uma organização e um direito que se sobrepunha a esse arranjo que era o feudalismo. E, para piorar, ainda tinha o Sacro Imperador. Eu não sei se vocês sabem, mas imagine que, pela teoria jurídica, que a Igreja Católica foi a grande defensora, o Império Romano nunca deixou de existir no Ocidente. Ele continuou sendo presente, juridicamente falando. Continua existindo. Então, a Igreja continuou coroando imperadores. Esses imperadores, em teoria, eram imperadores de toda a Europa Ocidental. Então, existia um sacro imperador romano-germânico em toda a Europa Ocidental, que, através de uma série de processos, esteve sob a influência direta da Igreja Católica durante muito tempo. Então, o rei da França, Fernanda, ela tinha internamente uma série de vassalos e externamente ela tinha que lutar contra a Igreja Católica, enquanto uma organização que estava presente em todos os lugares da Europa Ocidental, e o Sacro Imperador Romano-Germânico.
que reivindicava, assim como começou a reivindicar, a competência de dizer o direito dentro da França. Imagine que o Sacro Imperador, em determinado momento, quando começa essa pugna em relação a essa mudança econômica e a força sendo utilizada já através de exércitos, o Sacro Imperador, em determinado momento, vai dizer, olha, você, rei francês, é meu súdito. E, enquanto meu súdito, deve respeitar as normas que eu crio. E aí, veja a situação de Fernanda nesse momento. Aí, agora, a gente vai dar um play. Adiantar aquele... Vai passar alguns séculos. E a gente começa a pensar agora, saiu do século de 1100 e vamos agora para 1400. A gente adiantou 300 anos. Deixa eu só ler aqui. Sidneia, dessa fragmentação do feudalismo e da crise que gerou, nasce o Estado moderno, perfeito. A gente vai ver o que foi essa crise aí. A gente vai tentar ver. Lembrando que eu estou simplificando demais, então talvez fique um pouco confuso. Mas vamos lá. Jean-Pierre lembra aqui que a gente enfrentou a peste negra, pneumonia, diarreia mortal. Tá ótimo. É bem assim mesmo. Se ela não for sabida, ela morre cedo. Então, vamos lá. Agora a gente passa a falar de 1400. Olha que são 300 anos. Não é pouca coisa. A gente está falando de um adiantamento de 300, é quase a história do Brasil. Bem, no ano de 1400, a conjuntura muda, economicamente falando. Principalmente porque, nesse mundo fragmentado, surgem algumas figuras que antes não tinham importância. Essas figuras estão diretamente relacionadas à vida nas cidades. Imaginem que, dentro de algumas cidades, o comércio floresceu. As navegações começaram. Então, o comércio com as Índias foi um processo que trouxe uma riqueza muito grande. E também se começou a produzir localmente. Então, a gente estava falando da Bélgica, então lá na Bélgica, uma cidade como Bruges, por exemplo, era uma grande produtora de lã, tecido de lã. Pronto. E vendia lã. Então, você tinha um manufatureiro dentro de uma cidade que produzia riqueza. Essa riqueza ela é transportada pelo mercador. Então, existia uma corporação de mercadores, uma organização empresarial vinculada a esses mercadores, que pegavam a lã de Bruges e levavam até, a Turquia, o Império Romano do Oriente, deixavam lá, e lá pegavam algumas especiarias da Índia e traziam de volta para vender na Europa Ocidental. Esses mercadores, então, mobilizaram uma riqueza muito grande. E, lembrando que essas cidades, elas tinham alguma autonomia em relação à rainha Fernanda. Porque, muitas vezes, ela surgiu de um contrato, uma carta foral dada por um vassalo do vassalo de Fernanda. Ou seja, Fernanda, rainha da França, toda não pode chegar ali e dizer, olha, agora eu quero um imposto aqui, porque não fazia parte do acordo. Então, surgem figuras, desde os manufatureiros, os mercadores e, talvez, principalmente, banqueiros. Porque cada atividade dessa, muitas vezes, só era possível com financiamento. Você financiar a construção de um barco, dinheiro para comprar alguma coisa fora, para trazer para cá, isso era financiado. Então, surgem pelo menos essas três figuras aí, que se localizavam dentro das cidades. Banqueiro, mercador e manufatureiro. Vou botar um nome mais moderno, o industrial da época, para ficar. O industrial, o mercador e o banqueiro. Pensem bem, nesse mundo fragmentado, a força que uma corporação mercantil poderia ter em mobilizar uma quantidade de capital que pudesse, por exemplo, mobilizar uma quantidade de indivíduos para formar um exército, era muitas vezes maior do que a do senhor onde a cidade pudesse estar localizada. Então, imagine que poderia se fortificar essa cidade a ponto de que nenhum desses senhores vizinhos pudesse fazer
um ataque surpresa e confiscar a mercadoria, ou exigir o dinheiro, as barras de ouro, ou sei lá, qualquer coisa. Isso é um ponto. Só que, por outro lado, os mercadores, obrigatoriamente, eles tinham que transitar ou através de navegações, o que era uma parte da rota, mas através de territórios de diversos senhores. Agora, imagine você, um mercador, trazendo especiarias de Constantinopla e querendo levar até Bruges, por exemplo. Você vai fazer um trajeto passando por vários reinos, em que dentro de vários reinos existem vários senhores que eles têm uma capacidade real de exigir um tributo na passagem, ou acabar roubando toda a carga, ou permitindo que a bandidagem roube toda a carga. Então, o custo da viagem, ele ficaria muito caro, a ponto de dificultar, talvez não inviabilizar, mas dificultar bastante os lucros. Você fazer uma viagem sem saber se no meio do caminho você não tem a previsão, sem saber no meio do caminho se o humor daquele senhor ele vai exigir mais ou menos, um tributo maior ou menor para passar, você não sabe. Então, isso dificultava bastante. O que também dificultava os lucros do banqueiro, porque cada frustrada viagem dessa, que a pessoa voltasse sem poder pagar, ele não tinha os lucros previstos para isso aí. E várias viagens fracassavam. Só que imagine que é uma conjuntura de fragmentação de poder. E aqui é que vem a sacada dessa soberania. Nesse contexto todo que eu falei, houve uma aliança. Existiu uma aliança. A gente está falando do ano de 1400. Mas existiu uma aliança entre esse novo grupo que começa a ter poder, riquezas, que é dos banqueiros, manufatureiros e mercadores, com a figura do rei. No caso da França, do rei francês, por exemplo, com Fernanda. Olha como Fernanda, ela usa de sabedoria e diz, olha, vocês que estão aí na cidade de Bruges e querem praticar sua atividade e ter um lucro, a gente pode fazer uma parceria bacana. Vocês vão me financiar e eu vou impor a minha vontade sobre todos os vassalos que possam existir dentro desse reino, através da espada. Então, eu vou usar a força militar financiada por vocês para garantir que os nossos interesses comuns sejam respeitados. O meu interesse de ser o único senhor absoluto, e o interesse de vocês de praticar a atividade de vocês sem muito empecilho, sem que ninguém atrapalhe tanto. Vamos fazer esse acordo? Fechou, fechado. Vejam que esse acordo é o que vai dar surgimento ao Estado moderno. Então, lembrem a conjuntura da época que a gente falou. Internamente, Fernanda tinha como rivais todos os senhores. E ela queria ser a única. Talvez, lembrando Hobbes, faz parte da natureza humana essa vontade de conquista. Então, ela percebeu que o título, parte da legitimidade, ela já tinha. Vejam bem que você pode governar de qualquer forma, mas governar com legitimidade é muito mais fácil. Parte da legitimidade, Fernanda já tinha. Ela era a rainha, Deus que deu a ela essa condição. Então, ela tinha uma parte significativa da legitimidade. Só que ela precisava destruir toda aquela arquitetura jurídica que antes existia. Só que, imagine que Jean-Pierre não ia ceder facilmente. Não ia dizer, não, então eu me torno rei aqui, eu vou ser rei, então. E poderia ter essa rivalidade. Como é que eu posso fazer? Como é que se resolve? Isso se resolveu na guerra. Imagine que a construção dos estados, ela teve obrigatoriamente que passar por uma série de guerras internas. Não foi passivo, não foi uma construção amigável. Foram feitas guerras. Só que Fernando agora tem uma vantagem muito grande em relação a todos os seus vassalos, que é o patrocínio desse grupo que surge e que vê na figura de Fernanda uma aliada para seus interesses. Olha como casa. Então, imagine que Fernanda, ela tem exército agora suficiente, porque tem dinheiro suficiente para contratar e manter um exército, para acabar com todos aqueles contratos
que foram feitos por seus antepassados e se impor materialmente sobre todo o reino. Um problema fácil de resolver. Só que lembre que Fernanda não tinha só esse rival interno. Ainda tinha os rivais externos. Um dos rivais externos era rival de tanto de Fernanda, enquanto rainha. Lembre que a Igreja Católica ela tinha um interesse muito maior em preservar a influência do Sacro Imperador do que da rainha francesa, por uma série de motivos. Mas imagine que os mercadores, os banqueiros e os industriais da época também tinham na Igreja Católica um rival muito forte, pelo simples fato de que a atividade voltada para o lucro era considerado pecado pela Igreja Católica. A Igreja Católica traz a usura como um dos pecados e poderia ser, inclusive, julgado. Lembra dos tribunais eclesiásticos? Alguém que pratica a usura poderia ser julgado. Por isso que, normalmente, banqueiro é judeu, porque a Igreja Católica não poderia legitimamente atingir os judeus, porque não era cristão. A Igreja Católica só pode julgar quem é cristão. Quem não é cristão está fora da sua alçada, a menos que pratique um ato contra a Igreja, diretamente contra seu templo, um atentado contra uma pessoa ligada à Igreja, mas por praticar ou ter uma vida discordante com as normas da Igreja Católica, isso não. Então, não à toa, os grandes banqueiros eram judeus, porque não professavam da mesma religião que a Igreja Católica. A Igreja Católica, então, não poderia chegar até eles diretamente. Vejam bem, os interesses desse novo grupo que surge de mercadores, banqueiros e industriais é contrário à prática religiosa da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica se torna agora rival de Fernanda, porque ela quer ser a única a mandar, inclusive mandar em como vai funcionar a Igreja Católica dentro do reino francês, quem serão os bispos. Fernanda quer indicar os bispos, porque os bispos têm uma influência direta nas pessoas. Imagine que a ideologia, a religião faz parte dessa. Imagine como um padre consegue mobilizar uma quantidade significativa de pessoas. E qualquer grande governante sabe disso. Então, cabia a Fernanda agora não acabar com a religião, mas que a religião trabalhasse para ela. Sabedoria de Fernanda. Para que trabalhe para ela, eu preciso mudar a estrutura dentro do meu reino de como funciona essa igreja. E aí a gente vai ver na França o rei francês, no caso Fernanda, indicando os seus bispos. Ou seja, a estrutura, a hierarquia da Igreja Católica dentro da França começa a ser de competência da rainha. Uma forma de enfraquecer o poder da Igreja Católica dentro do seu reino. E, consequentemente, com o apoio dessa material financeiro financiado por esse outro grupo que também é contra os interesses da Igreja Católica, essa guerra foi vencida. Não sem muito sacrifício, não sem muito sangue derramado. Lembrem que o conceito de soberania, o Estado moderno, a gente pode até afirmar que surge a partir do fim da Guerra dos 30 Anos. A guerra é uma guerra religiosa, mas que tem esse fundo de interesses econômicos por trás e de fortalecimento das monarquias absolutas por trás. Então, imaginem que, externamente, Fernanda precisa lutar contra a Igreja e contra o Sacro Império Romano-Germânico. Internamente, contra todos os vassalos, todos os nobres que têm terras dentro do reino francês. E faz isso com o apoio desse grupo, que, a partir do século XV, principalmente, ganha uma força muito grande, se comparado com qualquer outra organização interna, exceto a Igreja Católica, pela fragmentação que a gente viu. Então, cada senhor, cada monarca era muito fraco para lutar contra o poder econômico desse grupo que surge. Até aqui, conseguem perceber? Dúvidas em relação ao que a gente disse até aqui? Então, vamos lá.
Então, o que seria, onde entraria a soberania nesse contexto todo? Alguém pode adivinhar? Alguém se aventura? Quando a soberania é pensada, o que para que é que ela serve? Qual é a serventia dela? Capacidade de defender seus próprios interesses. Em que sentido? Capacidade. Quem tem capacidade, quis interesses. Aí Jean-Pierre falou aqui, centralizar o ordenamento jurídico. Mais do que isso, a ideia da soberania traz a legitimidade nessa ação beligerante que ocorreu. Imaginem que a Igreja Católica era detentora, vamos ao termo que a gente vinha usando, do discurso mais efetivo da época. E a Igreja Católica poderia chegar à rainha Fernanda e dizer, olha, você está excomungada. Na teoria do direito da época, um rei excomungado deixava de ser rei. Não sei se vocês já estudaram isso, mas imagine que um rei excomungado era se a coroa vinha por desejo de Deus, a excomunhão, você sai da igreja, você perde esse direito. Então, para fugir disso, dessa possibilidade da igreja, por exemplo, agir contra a Fernanda, a soberania ela entra como o ingrediente teórico ou discurso que vai legitimar as ações que a Fernanda vinha tomando. E o palco da discussão sobre a soberania, ele não é tranquilo no primeiro momento. Ele é constantemente alvo de uma escrita de um lado, escrito do outro, um concordando, o outro não, um dizendo que é o Sacro Imperador, o outro dizendo que não, e aquele choque de ideias. Imagine que existe uma luta travada no campo material, ou seja, uma luta de espadas sendo travada, em que a Fernanda, financiada, consegue ter um sucesso grande, mas é necessário também uma luta no campo das ideias, porque Fernanda precisa agora se legitimar. Mas para ela se legitimar, ela não pode aceitar as ideias que antes eram professadas da forma exata que elas eram professadas, porque ela foi de encontro à ideia da Igreja Católica. Alguns estados que surgem, não por acaso, criam uma nova religião. Por exemplo, os ingleses criam uma nova igreja e afirmam que essa igreja é a igreja que representa o Deus e não a igreja de Roma. Como uma forma de dizer, olha, eu não posso ser excomungado pelo Papa, porque eu sou representado pela igreja daqui, que é a correta. Outros são adeptos agora de práticas cristãs, mas não católicas. Então, eu posso ser protestante. Alguns reinos vão se pender para o lado do protestantismo, por exemplo. Então, imagine que essa batalha ela é travada também no mundo das ideias. E o conceito de soberania, da forma que ele é pensado, legitima essa ação do soberano, que é a monarca Fernanda. Consegue legitimar. Isso não é um processo instantâneo. Não foi pensado, lembrem, que a soberania ela não é pensada de uma hora para outra e já consegue convencer. Como qualquer discurso, exige uma prática de tempo, gerações passando, até chegar a ser hegemônico. Até ele se transformar naquele discurso que ninguém mais questiona. E ninguém questiona porque foi ele fomentado, produzido, utilizando de todas as ferramentas para divulgar isso como sendo o verdadeiro, o correto, e abafando o discurso rival. Isso foi feito. A gente sabe que isso foi feito porque, a partir de 2 séculos depois, já em qualquer manual, em qualquer livro, em qualquer universidade europeia, que já existiam algumas universidades importantes europeias, isso já era tratado com uma naturalidade muito grande, a ideia do rei soberano. Conseguem perceber isso?
Essa é a chave para vocês entenderem o que é a soberania. A soberania, ela é uma ideia, é um conceito. Se a gente usa a realidade, os conceitos que a gente vem tratando, é um discurso que tenta interpretar um aspecto da realidade. O aspecto da realidade em que afirma que é o monarca, o rei, ele é detentor do poder soberano. E aí enquadra-se no poder soberano a exclusividade na produção de normas dentro de um determinado território. Imagine que até a criação desse conceito não se pensava dessa forma, em existir um único ordenamento jurídico em que um único centro de poder é exclusivamente detentor da produção de normas. Isso não era pensado. Na época anterior, se admitia com certa facilidade que a Igreja Católica tivesse um ordenamento que se sobrepusesse, entrelaçasse e que existisse no mesmo território uma pessoa que pudesse escapar, por exemplo, por não ser cristão, desse ordenamento, e, ao mesmo tempo, essa pessoa, por ser estrangeiro, não ser súdito, ou seja, não ser servo de ninguém e nem ter contrato, porque as relações eram pessoais. Imagine que um estrangeiro fugia dessas relações. Você poderia ter um senhor que não poderia julgar no seu tribunal um estrangeiro que casou com outra estrangeira e tinha ali um litígio matrimonial. Ele ia dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês casaram, vocês não são nem daqui. Não. Hoje, fruto dessa nova construção, em que o território delimitado, fronteiras bem definidas, ele faz com que o ordenamento jurídico se acople a esse território delimitado e que tenha, no primeiro momento, como centro de promoção de normas, de confecção de normas, a figura do soberano. E o soberano entendido, naquele momento, como o único legitimado, que era o rei, o monarca. Então, todos os discursos sobre a soberania produzidos na época, que foram hegemônicos, não os únicos, porque, só uma ressalva, já foi pensada a soberania popular simultaneamente quando foi pensada a soberania colocada na figura do monarca. Já existiam registros de pessoas que pensavam a soberania popular, só que a soberania popular ela só vai ganhar força por uma outra modificação, que a gente pode até falar na próxima aula, para não confundir, mas ela vai ganhar força nessa doutrina sobre a soberania 2 séculos, 3 séculos depois, com outra mudança que vai surgir. Mas, no primeiro momento, ela é abafada, a ideia de soberania popular. Foi pensada até no século XV, mas é como se fosse uma loucura na época. Deixa lá, esse maluco. Porque o que cabia e o que aceitava bem no momento e o que foi levado, promovido constantemente, foi a ideia da soberania em torno do monarca. E aí, com os estados traçados na figura do rei absolutista e a construção da nação de um Estado, imagine que antes não existia outra construção teórica, a ideia de nação. Você tinha súditos, você tinha servos, mas uma nação francesa, isso não existia. Imagine que eu poderia ser senhor de falantes de francês, como falantes de alemão, como falante de qualquer língua, professão em qualquer religião. Isso não ia fazer diferença na época anterior. Só que se constrói também, ao lado disso, o conceito de nação, para fortalecer ainda mais essa conjuntura que se cria. Então, imagine que o Estado moderno surge nessas lutas, através dessas lutas, nessa região que antes era periferia, mas que, a partir do século XVIII, se torna centro, e traz os conceitos, talvez o principal conceito, o conceito de soberania, como uma forma de legitimar esse novo arranjo que aparece aí, essa mudança nesse sistema político. A mudança no sistema político exige uma legitimidade nova, e essa legitimidade nova é conseguida através do conceito de soberania. E, posteriormente, também, logo na sequência, de nação e outros conceitos que vão surgir periféricos que vão colaborar com isso também. Deu para entender mais ou menos?
Deu para entender. Então, vamos lá. Para solidificar isso, eu vou passar agora para vocês, e aí vocês conseguem construir, a partir dos textos que eu vou passar no WhatsApp, vocês vão conseguir construir a resposta para postar no portal. E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Como eu disse, para entender bem, não é tão fácil, porque esse processo histórico precisa ser bem compreendido. E em 1h, 40 minutos que a gente levou, é pouco para compreender bem. Para compreender bem, vocês tinham que ver muito filme de Os Três Mosqueteiros, e aí associar as ideias, a gente ir discutindo, porque história não é uma coisa tão simples de se pegar. A gente, às vezes, pega o nome, pega mais ou menos os conceitos, mas não consegue sentir. E história você precisa sentir, você precisa se transportar para o tempo. E, às vezes, muitas vezes, alguns filmes até atrapalham, porque eles trazem um aspecto histórico muito equivocado, e a gente fica imaginando que era uma coisa, quando na realidade não era. Então, alguns filmes atrapalham até nisso, nessa relação. Mas eu acho que deu para, pelo menos, passar essa ideia, e o principal ponto, que era dessa saída da fragmentação do poder para uma concentração do poder, e a concentração do poder atrelada a um único ordenamento jurídico sendo produzido por um único indivíduo, no final das contas, legitimado para tal, dentro de um determinado território, um território limitado por fronteiras. Até então não se falava em fronteiras de um território. E aí, consequentemente, surge o conceito de nação para dizer todos aqueles que estão dentro daquele território são nacionais, por mais que tenham diferenças linguísticas ou qualquer outra diferença, eles são da mesma nação, são iguais. Se você pegar, por exemplo, os povos, os habitantes do norte da França e os habitantes do sul da França, no ano de 1400, muitas vezes, entre eles não se entendiam, porque um falava um dialeto, o outro. Hoje não, com a força da educação, do sistema educacional, todo mundo acabou falando a mesma língua. Mas imagine que era bem diferente quem vivia nas terras do norte para as terras do Mediterrâneo. Existia uma diferença muito grande. E o processo de socialização da nação francesa foi árduo, foi demorado. Não foi nem tão curto assim, porque a diferença era muito grande. Mas se conseguiu bem essa integração. Então, eu acho que deu para vocês perceberem isso. O conceito de soberania é uma ideia, é um conceito. Não é necessariamente visto na prática. Só que favorece essas relações que são relações reais. Hoje, como antes. Então, também hoje, o conceito é indispensável nas relações entre Estados. É um conceito-chave. Continua sendo um conceito-chave. Porque a guerra, muitas vezes, se dá também nesse reino das ideias. Então, perceber isso e perceber que, nesse primeiro momento, o apoio dessa nova, vou botar até nova classe, que seria a burguesia, o que alguém chama de burguesia, ou, em outras palavras, os capitalistas, ela surge nessa aliança com a monarquia francesa, como exemplo. E isso vocês têm que ter em mente quando vocês forem pensar em como é que se muda, por que se mudou da soberania no rei, na figura do rei, para a soberania popular. E por que depois se mudou da soberania popular para o que hoje a gente chama, como acho que o Jean-Pierre que falou, que a soberania é do Estado. E aí depois a gente vai pensar, que diabo é esse Estado que detém a soberania? Porque imagine que para ser soberano tem que ter vontade. Não pode ser soberano sem vontade. E aí a gente tem que localizar de novo agora onde é que está a vontade do Estado. A gente vai fazer esse processo, que é um processo não fácil de se perceber, porque aí começa uma abstração grande, que é onde a gente vai chegar na construção do conceito de Estado. Mas fiquem até aqui nessa ideia inicial. A soberania, recaindo na figura do rei, foi o discurso hegemônico. Beleza? Eu vou passar os textos lá, e aí as dúvidas, vocês me falam, e aí amanhã ou sexta-feira, amanhã é sexta, né? Sexta-feira, vocês postam a atividade que já vai valer um ponto. Valeu? Valeu, professor. Qualquer dúvida, é só falar.